Bom dia a todos. Por favor, não falem, que vocês são muitos, mesmo que tentem falar baixinho, não tenho hipótese. Eu chamo-me Ludwig, vou-vos infligir a informática neste semestre e nesta primeira parte da aula, nós vamos dividir estas aulas de 2 horas em 2 blocos, fazer um intervalozinho para desanuviar. E nesta primeira parte eu vou falar sobre o funcionamento da disciplina, os objetivos e um pouco sobre como funcionam os computadores, a interação do hardware com o software e tentar explicar-vos qual será a motivação para vocês aprenderem a programar. Então vamos começar pela parte mais burocrática, pelos detalhes do funcionamento da disciplina. Eu vou-vos dar as teóricas e também aquilo que, entre aspas, é teórico-práticas. Não são propriamente teórico-práticas porque são a primeira parte da aula prática, mas a ideia é que quando vocês começarem a fazer os exercícios na aula prática já tenham uma demonstração e uma noção do tipo de coisas que vão fazer. Portanto, considerem que a primeira hora de cada turno prático de 3 horas será à segunda-feira comigo, em que eu vou explicar os exercícios e mostrar. Depois, as práticas, vejam nos turnos práticos quem são os vossos docentes, se quiserem tirar dúvidas acerca das aulas práticas. E têm também, na página da disciplina, está lá o link no clipe, vão ter os slides, uns apontamentos das teóricas e, se tudo correr bem, a gravação também das aulas. Portanto, depois vocês podem rever as aulas. Tem também lá o planeamento das aulas futuras. Notem que todas as aulas que estiverem lá, que eu ainda não dei, estão sujeitas a algumas alterações. Eu faço sempre algumas correções de última hora. Portanto, aquelas que ficam fixas serão depois os PDFs que eu vou pondo para cada uma das aulas. Vocês têm também acesso a outras edições de ICE, se forem à página acima, portanto tirarem ali o 17-18, mas notem que esta é a primeira vez que ICE é dada em Python e este ano ainda é só ICE-B que está em Python. Portanto, as outras versões têm a mesma matéria, mas está em MATLAB, portanto há diferenças nos detalhes de implementação, da linguagem, etc. Este é o livro que recomendo. O livro tem bastante mais detalhe do que nós vamos dar, mas pode ser útil se vocês quiserem esclarecer algumas dúvidas, aprofundar alguma matéria mais. O livro é fácil de encontrar na internet e as questões legais de como é que vocês o obtêm não fazem parte da disciplina, portanto não me vou pronunciar acerca disso. Vocês têm de carga de esforço de trabalho semanal, têm 5 horas presenciais, 2 teóricas e 3 práticas, que inclui aquela hora de demonstração que será a primeira hora de cada turno prático. E se vocês virem no clipe pelos FTFs que esta disciplina tem, isto presume mais cerca de 6 horas por semana de estudos, de exercícios e assim. Portanto, um dos objetivos aqui será dar-vos algum material para vocês poderem estudar em casa, mas tenham a ideia de que o ideal para esta disciplina será que vocês tenham um esforço mais ou menos equivalente fora das aulas ao que têm dentro das aulas. Isto inclui depois também a parte dos trabalhos, dos exercícios e assim por diante. As aulas teóricas vão ser 2 horas por semana, que eu vou dividir em 2 blocos, com um intervalo, e eu vou tentar que a parte em que eu estou só aqui a falar não ocupe o tempo todo. Portanto, cerca de 2/3, que é para deixar sempre algum tempo para tirarmos dúvidas, para conversar um pouco, para ir esclarecendo dúvidas ao longo do semestre. Vocês não precisam de decorar coisas ou sequer tirar muitos apontamentos durante as aulas teóricas. O objetivo será perceberem as ideias, porque depois vocês têm acesso ao material e podem voltar a estudar. Mas se já perceberem pelo menos as coisas em geral, é muito mais fácil depois estudarem do que começar sozinhos. As aulas práticas vão começar para a semana. Na segunda-feira eu vou começar com a demonstração dos exercícios da primeira aula prática. E, apesar de estar lá dividido pelos vários turnos, uma hora às 11 e outra ao meio-dia, vocês ignorem o turno em que estão realmente inscritos, mas a ideia será que os alunos de Engenharia Química e Bioquímica venham às 11, porque é aquilo que está compatível com o vosso horário, e os de Biologia Celular e Molecular venham ao meio-dia. Portanto, independentemente do turno em que vocês estão, principalmente penso que os de Biologia Celular e Molecular nem sequer podem vir às 11, e como a sala tem capacidade para cerca de 70 pessoas, é importante que se dividam bastante bem, que é para não haver problemas depois com a sala. Portanto, para esta aula em particular, a teórico-prática, não liguem aos turnos, porque isso é só a demonstração que eu vou fazer, é igual para todos,
e venham a uma destas horas conforme o vosso curso, que é para ficarmos bem distribuídos e não haver colisões nos vossos horários. As aulas práticas começam também para a semana e na aula prática vocês podem usar o vosso computador, se quiserem, ou podem usar o computador do laboratório. Se usarem o computador do laboratório, o login é feito com as credenciais do clipe e depois vocês terão na pasta C-User uma pasta cujo nome da pasta é igual ao vosso login. Nessa pasta vocês podem escrever ficheiros, é a vossa pasta de trabalho. Eu recomendo que usem essa pasta para trabalhar na aula e no fim enviem o material que vocês fizerem na aula, os exercícios, por e-mail para vocês próprios. Não trabalhem diretamente no pendisco, porque às vezes há problemas e depois não conseguem gravar o ficheiro ou assim. E também não aconselho que usem pendisco, porque o e-mail é muito mais seguro por causa de vírus e esse tipo de problemas. Vocês têm também acesso a uma drive Z, que vai estar lá no explorador do Windows, que é a vossa área de aluno nos servidores da Divisão Informática. Portanto, essa área vocês têm acesso a ela de qualquer computador aqui e até, inclusivamente, provavelmente de casa. Não sei bem como, mas é a vossa área. Portanto, podem também copiar as coisas para lá no fim. Não convém trabalhar diretamente nessa, porque pode haver problemas de sincronização com a rede e depois vocês têm dificuldades em gravar o programa antes de executar ou problemas semelhantes. Convém vocês irem mais ou menos com uma noção da teórica e uma ideia de quais é que são os exercícios antes de ir para a prática, porque a ideia aqui é que vocês aproveitem aquelas 2 horas para fazer mesmo os exercícios e tirar dúvidas e não que passem parte do tempo ainda a estudar a matéria para perceber os exercícios que vão fazer. Por isso é que temos a teórica e depois aquela demonstração na teórico-prática para irem já com esse trabalho adiantado. Várias pessoas me têm inscrito por causa de problemas que estão num turno que não querem, porque não dá jeito, coisas assim desse género. Não é possível eu gerir de uma forma justa 160 alunos e decidir para que turno é que cada um vai. Portanto, a única maneira de fazermos uma atribuição justa dos turnos entre vocês é usarem os mecanismos do clipe, que são permuta direta entre 2 alunos. Vocês podem escolher alguém que queira trocar de turno e podem fazer isso no clipe, ou então podem sair do turno em questão e candidatar-se a outro turno que tenha vagas. Mas todas essas candidaturas depois são feitas por sorteio, que é para garantir que toda a gente tem a hipótese de entrar e todos estão em igualdade de circunstâncias. Se eu puser alguém à força, estou a pôr lá frente os colegas e isso não seria justo. Okay? Portanto, não peçam para nós pormos nos turnos, façam vocês isso pelas ferramentas que têm no clipe. A avaliação terá 2 componentes, uma teórico-prática que será os testes e outra prática que são uns trabalhos práticos que vocês têm de fazer. Portanto, há a teórico-prática e a componente laboratorial. Os testes já estão marcados no clipe. Vocês vão ter também os trabalhos práticos, são em grupos de 2 alunos, não pode ser mais de 2 alunos, e têm até dia 6 de abril para formar grupos. Portanto, podem com calma ir vendo nas aulas práticas com quem querem formar o grupo. Os trabalhos serão entregues no dia 25 de abril e no dia 18 de maio. O primeiro trabalho será um conjunto de exercícios de programação, portanto, nós dizemos exatamente o que é que vocês têm de fazer. O segundo trabalho já será um projeto em que vocês têm de pensar um pouco como é que vão estruturar o programa. Cada um destes trabalhos terá também umas perguntas. Na altura do teste será uma folha à parte que vocês têm de responder acerca do trabalho prático. E isso conta como defesa da nota do trabalho prático. Portanto, se vocês não souberem responder àquelas perguntas, aquilo maximiza a nota que vocês podem ter no trabalho prático. Não podem ter uma nota melhor num trabalho prático do que a qualidade das respostas que deram ali. Portanto, as notas dos trabalhos acabam depois por ser individuais, dependendo também de como é que cada um responde ali. Apesar de fazerem o trabalho em grupo, podem ter notas diferentes na avaliação do trabalho. Vocês sabem que a fraude é punida com reprovação imediata e fraude é qualquer atividade deliberada que tenha a intenção de viciar a avaliação. Copiar código dos colegas, ceder código aos colegas e assim por diante. Nós vimos coisas que são demasiado parecidas para ser aceitável, então todos os envolvidos podem estar reprovados, porque não temos maneira de saber quem é que copiou e quem se deu, e de qualquer maneira quem cede código para outros copiarem está também a colaborar para viciar o processo de avaliação. Portanto, a única forma de avaliarmos é se nós soubermos que foram mesmo vocês que fizeram aquilo. Sem isso, temos de reprovar os alunos. Para formar grupos e entregar os trabalhos, vocês vão usar sempre aquele endereço de e-mail, praticasice@gmail.com.
E sempre que vocês enviarem coisas para aquele endereço de e-mail, têm de usar o vosso e-mail oficial da FCT, porque essa é a única maneira de identificarmos quem é que é o aluno que está a enviar o e-mail. Este endereço é só para processamento automático, é para enviarem o número do colega quando querem formar o trabalho e para formar o grupo e para enviar os ficheiros do trabalho prático. Se vocês enviarem dúvidas para ali, ninguém vai responder porque nós não estamos a ler 160 e-mails cada vez que vocês enviam qualquer coisa. Portanto, aquele endereço é mesmo só para processamento automático. Para tirar dúvidas, contactem diretamente os docentes, ou o vosso docente das práticas, ou pelo meu e-mail, contactem-me. Para formar grupos, no máximo 2 alunos, cada aluno tem de enviar um e-mail para este endereço, indicando o número de aluno do colega com quem vai fazer o grupo. Quando os 2 enviarem, o grupo fica confirmado e nós registramos o grupo. Portanto, tem de ser os 2, cada um a dizer que faz grupo com o outro. Para entregar trabalhos, o sistema é o mesmo. Ambos têm de entregar o trabalho. Se alguém não entregar o trabalho, conta como desistência. Pode acontecer que haja um grupo de 2 alunos, mas um desista por alguma razão, o outro entrega o trabalho à mesma, não é prejudicado por isso. Portanto, os 2 têm de entregar o trabalho. E, sendo os 2 elementos do grupo, têm de entregar exatamente o mesmo ficheiro. Portanto, fazem um zip com o ficheiro que têm de enviar e tem de ser exatamente o mesmo ficheiro que enviam. Isto é também para desencorajar o que às vezes acontece de um elemento do grupo não fazer o trabalho e ficar com a nota só porque o outro enviou. Portanto, os 2 têm de enviar o mesmo ficheiro, só conta a entrega quando enviarem os 2 o mesmo ficheiro. Se um não enviar o ficheiro, então esse conta como tendo desistido do trabalho. De qualquer forma, estas regras eu depois vou pôr na página em detalhe quando chegar à altura, não precisam memorizar isto já. Para a avaliação, vocês precisam ter pelo menos um dos trabalhos positivos para terem frequência, é 9,5 ou mais na avaliação do trabalho, e para a aprovação têm de ter frequência e têm de ter a componente teórica dos testes, pelo menos 8,5 valores. Depois, a média final, claro, tem de dar superior a 9,5. As notas vão ter a componente laboratorial, será simplesmente a média dos trabalhos práticos. A componente teórico-prática será uma média ponderada dos 2 testes, em que vale mais o segundo teste, ou então a nota do exame. A nota final, se tiverem frequência, será a média ponderada de componente laboratorial e teórico-prática. No caso de terem mais de 8,5 à teórico-prática, se tiverem menos de 8,5 na teórico-prática, ficam só com essa nota. Portanto, não podem obter aprovação se tiverem menos do que aqueles valores. Eu vou aceitar a frequência de 2 anos anteriores, portanto, se alguém tiver frequência de anos anteriores, não precisa de fazer a parte prática, mas notem que a linguagem é diferente. Portanto, apesar da matéria ser a mesma, o mesmo tipo de problemas e assim, quem não quiser fazer a prática porque já tem de anos anteriores, convém pelo menos tentar fazer os exercícios para adaptar o que já sabia em MATLAB, para adaptar isso para Python. Muito bem, passada a burocracia, vamos ver os objetivos para esta disciplina. A ideia básica aqui é dar-vos não só uma noção abrangente do que é a informática e do papel da informática em ciência e engenharia, mas também para vos dar algumas ferramentas práticas que vocês possam utilizar para aplicar técnicas de processamento de informação ao trabalho que vocês estão a fazer. Para isso, vamos dar estas metodologias para resolução de problemas, metodologias e ferramentas para resolver problemas em concreto, uns fundamentos de programação e também uma breve introdução no final do semestre a bases de dados e ao SQL, uma linguagem específica para bases de dados. Também algumas noções de como é que funciona a comunicação na rede, como é que funciona o acesso aos ficheiros e algumas ideias de como é que vocês podem usar a programação para simulação, processamento de dados, visualização, etc. Serão tudo coisas muito superficiais, porque só temos um semestre para isto, mas o objetivo será dar-vos aqui o ponto de partida em que vocês depois, facilitar que vocês depois usem estas ferramentas para o vosso trabalho, para o vosso estudo de futuro. Resumidamente, grande parte do semestre vai ser uma introdução à programação com uma linguagem interativa, o Python. Depois vamos ver também algumas bibliotecas para fazer cálculos numéricos, criar gráficos, acesso a ficheiros e assim. E no final do semestre vamos ter umas aulas com uma introdução à base de dados com outra linguagem, mas depois vocês vão usar também por intermédio do Python. Então, onde é que encaixa aqui a informática? A informática é um termo bastante abrangente para um conjunto de técnicas e de conhecimento para processamento de informação.
Portanto, informática não é só a parte dos computadores em si, há muita teoria por trás, muita matemática, estatística e assim, mas no nosso caso nós vamos focar aqueles aspectos da informática que estão relacionados com os computadores. O sistema computacional em si, a interação de hardware e software, os ambientes de programação, vocês vão ter um pequeno contacto com o ambiente de desenvolvimento para programar e aprender como é que essas coisas funcionam, mas depois a informática, esta parte a informática enquanto disciplina, depois tem uma abrangência muito maior em técnicas de design de software, de concepção e implementação de programas, bases de dados, aprendizagem automática e assim. E nós vamos tentar dar-vos uma pequena ideia desses vários aspectos, mas queria passar-vos aqui primeiro esta mensagem inicial, que a informática é muito mais do que a parte de programação, que será aquilo que nós vamos dar mais ênfase ao longo deste semestre. E, como processamento de informação é uma coisa extremamente importante em qualquer atividade e cada vez mais, porque cada vez temos mais informação para processar, a informática acaba por ter um peso importante em quase todas as atividades científicas e de engenharia. Portanto, há de haver situações no futuro em que vocês terão grande vantagem em usar técnicas destas, como vamos ver aqui. Então vamos começar por ver como é que funciona o computador, ou o sistema computacional. O computador, no fundo, não é só uma máquina, um monobloco, é um conjunto de dispositivos diferentes que estão a interagir, e nós temos vários dispositivos desses na parte do hardware, que formam um conjunto de máquinas que é bastante genérico, é bastante flexível no tipo de coisas que pode fazer. Por isso, se não tiver nada a dizer o que há de fazer, o computador não serve para nada. Portanto, se vocês comprarem um computador sem sistema operativo, por exemplo, não conseguem usá-lo para fazer nada. Portanto, temos depois por cima, ou dentro dessa máquina, a parte do software, que no fundo são sequências de zeros e uns em abstrato, mas materializadas de maneira diferente, como cargas, campos magnéticos e assim, e que vão gerindo a forma como o hardware está a funcionar e que controlam o hardware. Aqui vocês podemos dividir em duas camadas diferentes. O sistema operativo está a tratar de todas as funções mais elementares e depois temos as aplicações a correr em cima que resolvem problemas específicos e que usam o sistema operativo como auxiliar para poderem fazer trabalhar o hardware. Além disso, temos também dados armazenados no computador. Podemos ter ficheiros de texto, tabelas, folhas de cálculo e assim por diante. E esses vão ser trabalhados pelo software, pelos programas que nós estamos a usar. Uma ideia base aqui que vocês vão ver depois que se reflete em toda a parte da programação, de resolução de problemas, é esta hierarquia em que temos coisas mais elementares a serem controladas por outras acima e assim por diante, e conseguimos construir sistemas bastante complexos, como um computador moderno com o sistema operativo e várias aplicações, precisamente juntando partes cada vez mais complexas e formando peças para o nível seguinte. Lá por baixo, no nível mais elementar, nós temos simplesmente zeros e uns. Portanto, ao nível dos átomos, digamos assim, entre aspas, claro que aquilo são bastante mais, mas se nós pensarmos na informática como um análogo da bioquímica, os átomos serão estes zeros e uns e essas instruções básicas que o hardware está a executar. Um destes elementos, 0 ou 1, será uma concepção aqui abstrata. Na verdade, em concreto, pode ser, por exemplo, perfurações na película refletora de um CD, pode ser cargas que ficam acumuladas num cartão de memória, pode ser campos magnéticos na superfície do disco e assim. Portanto, o hardware vai materializar estes zeros e uns de maneira diferente conforme o dispositivo. Mas em abstrato nós podemos considerar que temos lá coisas que são só sim ou não, e com combinações dessas nós fazemos tudo o resto. Cada um desses é um bit, é um binary digit, tal 0 ou 1. 8 bits nós chamamos-lhe um byte. É um valor que tem 256 combinações diferentes. E tudo é codificado em sequências de bytes. Portanto, sempre que vocês virem um ficheiro de texto, um ficheiro de imagem, um ficheiro de som, eles fundamentalmente lá por dentro não têm nada de diferença. É tudo zeros e uns. Isso é só metáforas que são criadas depois pelo sistema operativo e outras aplicações que vos vão indicando como é que aquele normalmente vai ser interpretado. Mas não existe nenhuma diferença fundamental entre esses diferentes tipos de ficheiros.
No centro do vosso computador está o CPU, Unidade Central de Processamento. Este já é um bocadinho antigo, provavelmente é mais velho do que vocês, mas dá o exemplo do que é que está lá a fazer mesmo as operações. Digamos, parte do cérebro do vosso computador. Tem um circuito integrado complexo. Normalmente o que nós vemos no CPU até é uma caixa, o CPU mesmo é bastante mais pequeno e que é capaz de executar milhares de milhões de operações por segundo. Às vezes até vários em paralelo. Os CPUs modernos têm vários cores a operar em paralelo, e isto é digamos o motor do vosso computador, a parte que está a pensar e que está encaixada numa motherboard que tem outros circuitos de controle que servem, regulam a comunicação para fora do CPU. O CPU, para poder fazer essas operações, vai ter que ter acesso a dados e a instruções que lhe digam o que é que tem de fazer, e isso vai chegar ao CPU pela motherboard. E aquilo com o qual o CPU comunica mais intimamente é a memória RAM, Random Access Memory. Esta é uma memória volátil, que quer dizer que quando vocês desligam o computador perdem o que estava lá na RAM, mas é bastante rápida. Portanto, consegue rapidamente transferir dados para o CPU e do CPU para a memória, e assim o CPU vai operando sobre o que está na memória. É por isso que quando vocês arrancam um programa qualquer, vocês têm de esperar um bocadinho que o programa seja carregado em memória antes de começar a trabalhar. Isto porque a maior parte do armazenamento do computador não é volátil, está num disco, pode ser um disco rígido, um disco SSD ou assim, mas é um dispositivo de armazenamento em que vocês não perdem informação quando desligam o computador, senão seria bastante inútil, mas é muito mais lento do que a memória RAM e não tem uma ligação tão rápida com o CPU. Portanto, vocês não conseguem estar a operar diretamente sobre o que está no disco. Por isso, quando vocês vão usar um programa, têm de esperar um pouco que o sistema operativo carregue esse programa para a memória e depois ele começa a dar as instruções ao CPU e vocês poderem começar a utilizá-lo. Além disso, a motherboard também regula a comunicação com todos os outros periféricos. Vocês precisam ter a placa gráfica que depois comunica com o monitor, o rato, o teclado e assim por diante. Portanto, tudo isto vai passando por estes circuitos dedicados na motherboard, mas lá por dentro, no CPU, é onde se passa a maior parte da computação, pelo menos a uma primeira aproximação. Notem que, na verdade, isto é bastante mais complexo, porque muitos circuitos aqui na motherboard também fazem bastante controle desse, no fundo funcionam como se fossem pequenos CPUs também, e na placa gráfica vocês têm imensos processadores também, principalmente nas placas gráficas modernas, podem até ter muito mais poder de processamento do que está no CPU. Portanto, os detalhes depois são bastante mais complexos, mas esta é a ideia de base. Vocês querem dar instruções a este motor central, ao CPU. O CPU está a interagir com a memória e está a lidar com a informação a um nível muito baixo, zeros e uns, com instruções muito básicas e a fazê-las muito rapidamente. Portanto, tudo o que está a passar por aqui, basicamente, são esses átomos informáticos que serão os zeros e uns e essas operações básicas. Na memória RAM, a informação está organizada, dependendo da arquitetura. Hoje em dia o mais comum será 64 bits, em palavras que são conjuntos de bytes. No caso se tiverem um computador de 64 bits, está organizada em conjuntos de 8 bytes, fazem os tais 64 bits. E a memória tem um conjunto de endereços que são fixos, podem imaginar que são gavetas, e o conteúdo de cada endereço pode ser mudado. Portanto, o que está dentro de cada uma das gavetas nós podemos alterar, as gavetas são sempre as mesmas. E desta maneira o CPU vai poder ter acesso, ler o que está na memória, apresentando aos circuitos de controle e de comunicação com a memória o endereço ao qual quer aceder. Portanto, onde é que quer ir buscar o valor. Neste caso, se quiser o valor que está no endereço 203, a memória vai criar uma cópia deste valor e fornecer ao CPU. O CPU pode também escrever para a memória, indicando o endereço onde vai escrever e qual é o conteúdo que quer colocar naquela gaveta, naquele espaço de memória. Portanto, desta maneira, o CPU consegue usar a informação que está em memória e escrever informação para a memória. Essa informação tanto pode ser dados como ser instruções para o CPU executar. Portanto, no processo normal de execução, dentro do CPU há aqui uma unidade de controle que vai gerindo o que é que o CPU está a fazer e tem também um registro de qual é a próxima instrução que o CPU tem de executar. Portanto, o CPU pode estar
a ler consecutivamente endereços de memória e a executar cada instrução que venha lá conforme o código, a interpretação do que está lá nesse endereço de memória. Portanto, cada um destes valores pode estar a dar uma instrução diferente ao CPU ou argumentos para essas instruções. Por exemplo, vamos supor que o CPU está a executar o programa em memória, está a ler aquelas instruções e encontra uma instrução de soma. Se esta for a instrução de soma, esta pode ser o endereço de um dos valores onde ele vai buscar um dos valores, este é o endereço onde vai buscar o outro valor a somar e este indica-lhe o endereço onde ele tem de colocar o resultado. Vamos supor, por exemplo, que ele tem de somar os valores no endereço 106 e 107 e colocar o resultado em 110. Este é o tipo de instruções que o CPU executa. São coisas muito básicas, muito elementares. Então o que ele vai fazer é pedir à memória os valores que estão nestes dois endereços, 106 e 107, vai guardá-los em registros internos. Tem aqui uma unidade lógica e aritmética que faz estas operações, vai calcular a soma dos dois valores e depois vai dizer à memória para guardar ali. Notem que isto também, a instrução da soma e aqueles valores também foram obtidos por estar a ler a memória. Portanto, tipicamente, o CPU está a executar instruções que estão numa parte da memória e a manipular dados que podem estar noutra parte da memória. Mas, do ponto de vista do CPU, não há uma diferença fundamental entre o que é que são dados e instruções. Aliás, esse até é um problema de segurança que às vezes ocorre, que consiste em injetar num conjunto de dados uma parte de código, que alguém maliciosamente quer que o computador da outra pessoa execute, e aproveitar um erro qualquer no programa que não consegue ver que aquela parte agora está a ser escrita fora de sítio e está a ser escrita fora do bloco que o programa julga serem dados. E aí podemos pôr o computador a executar código que o dono do computador não quer. Há muitos ataques que são feitos assim, chama-se até de buffer overflow, assim, porque eles saem do limite dos dados. Mas a ideia aqui, fora desses detalhes, o que eu queria transmitir é que lá dentro, ao nível mais elementar, não há uma diferença fundamental entre o que é programa ou o que é dados. Isso é depois algo gerido acima pelos próprios programas, que vão dizer ao CPU para executar esta parte e para manipular aquela parte ali do outro lado. Para isto poder funcionar, nós temos que ter acima do CPU um conjunto de programas que possam gerir adequadamente estas coisas. E isso é dado pelo sistema operativo. O sistema operativo tem muitos programas que gerem o acesso ao hardware, gerem a memória, gerem quais são os outros programas que estão a ser executados. E aqui nós podemos dividir as funções do sistema operativo basicamente em três tipos. As funções de acesso ao hardware, o sistema operativo está entre todos os outros programas e o hardware, que não acedem diretamente ao hardware, e isso regula, por exemplo, o acesso a ficheiros. Quando vocês correm um programa que tenta mexer numa parte do disco ao qual vocês não têm acesso, por exemplo, ele vai dizer que tem um erro que não consegue alterar ficheiros lá, é o sistema operativo que está a dizer que não lhe dá acesso a essa parte. E estas funções do sistema operativo são usadas pelos programas que nós usamos. Raramente nós vamos diretamente usar essas funções. Mesmo quando vocês usam, por exemplo, o explorador do Windows, aquele programa que estão a usar tem aquelas representações gráficas, mas por trás está a pedir àqueles programas mais elementares do sistema operativo para ter acesso aos ficheiros. Depois tem também uma função que é carregar programas em memória. Os programas estão guardados no disco com um formato específico para cada sistema operativo, é por isso que vocês não podem levar executáveis de um sistema operativo para outro, normalmente, e o sistema operativo vai interpretar esse ficheiro, sabe o que é que tem de pôr como blocos de dados, por exemplo, sabe o que é que tem de pôr como código executável e depois sabe onde é que tem de mandar o CPU começar a executar o programa. Portanto, isso também são programas que estão a correr no sistema operativo que tratam de carregar para a memória e executar outros programas. E, finalmente, tem um interpretador de comandos, tem de ter alguma coisa que nos permita interagir com o sistema. Isto pode ser tanto uma consola, por exemplo, vocês escrevem em texto os comandos que querem dar, como tinham no DOS antigamente, ou hoje em dia mais comum é ter uma interface gráfica com janelas e botões, etc. Mas isto também é fornecido como parte do sistema operativo para vocês depois poderem interagir com o computador todo. Portanto, vocês estão a usar algo que está a mexer a um nível muito baixo, com uma representação, esta representação muito abstrata, só de zeros e uns. Todos os ficheiros são só sequências de bits, tudo o que vocês têm no computador são sequências de bits, mas depois isto pode representar coisas diferentes conforme é interpretado pelos programas que vão
agir sobre esses dados. E isso é gerido por um conjunto de camadas de programas, desde o mais básico do sistema operativo até uma aplicação como o Word, por exemplo, que permite ir construindo representações cada vez a um nível mais próximo do nosso, a partir daquela lá de baixo que só tem os zeros e uns. Os ficheiros são todos guardados no disco, na memória não volátil, não é? No armazenamento não volátil que vocês têm em disco. Por isso não se perdem quando vocês desligam o computador e, além disso, cada um tem um identificador único. Portanto, se vocês considerarem o caminho todo das pastas e o nome do ficheiro, não existem dois ficheiros diferentes que tenham isso igual. Portanto, desta maneira vocês sabem onde é que estão os ficheiros, eles ficam lá guardados e depois são interpretados pelos programas adequados. Isto inclui mesmo o código que vocês podem escrever. Se vocês querem programar, podem escrever o código-fonte numa linguagem que depois será compilado para ser executado diretamente pelo CPU ou interpretado pelo interpretador. Quando vocês ligam o computador, vão ter primeiro de carregar todos esses programas do sistema operativo que vão controlar os periféricos, gerir a memória e assim por diante. Por isso é que quando vocês ligam o computador demora algum tempo a poderem começar a usá-lo. A primeira coisa que acontece é que a motherboard tem uns programas já incluídos na motherboard que vão à procura de qual é que é o disco onde vocês têm o sistema operativo. Quando encontram, vão começar a executar nesse disco a primeira parte do sistema operativo, que é carregada em memória e que depois gera o carregamento de tudo o resto do sistema operativo. Por isso é que quando vocês ligam o computador, quando estava desligado, vai demorar algum tempo até ter tudo a funcionar. Porque vai precisar de pôr a funcionar todas estas peças até vocês conseguirem começar a interagir com ele. Então, tendo esta ideia básica de como é que o hardware está a funcionar e como é que o software controla o hardware, vamos ver então porque é que vocês hão de querer meter-se nisso e programar. Há 4 razões importantes para vocês, 4 motivações para aprendermos a programar. A primeira é que retira-nos aquela limitação de só podermos usar programas que outros fizeram e que nós sabemos como usar. Por vezes pode haver uma coisa que seja relativamente simples de fazer, mas o programa que vocês precisam para fazer essa coisa pode ser complicado de aprender e têm de perder uma data de tempo para aprender a fazer isso, pode não ser prático e, portanto, acabam por não fazer, ou pode nem sequer existir um programa específico para fazer aquilo que vocês querem. Se vocês souberem criar os vossos programas, não têm essa limitação, podem ultrapassar esse obstáculo e utilizam o computador de uma forma muito mais versátil. Além disso, quando vocês usam a maior parte dos programas para fazer alguma coisa, para processar informação, para produzir um relatório assim, vocês é que estão a fazer o trabalho e o que resulta no fim é o produto desse trabalho. Qualquer erro que vocês cometeram é difícil de reproduzir, porque se fizerem tudo exatamente de novo, de raiz, podem fazer coisas ligeiramente diferentes e já não sai exatamente o mesmo resultado. Portanto, se vocês perderem um relatório de uma disciplina e depois tiverem de escrever tudo outra vez, já não vai ser exatamente o mesmo relatório. Quando vocês usam programação, o que vocês estão a fazer não é o resultado daquela forma de processar a informação, é a receita de como é que se processa a informação. E essa receita depois vai ser executada pelo computador sempre da mesma maneira. Qualquer problema que possa surgir lá, vocês podem mais facilmente identificar, e além disso, sabem que sempre que correrem aquela receita vão ter o mesmo resultado, ou os dados vão ser processados da mesma maneira. Portanto, isto dá-vos uma forma mais reprodutível de fazer as coisas e também mais fiável, porque vocês conseguem, se tiverem o cuidado de testar bem todas as partes do vosso programa, depois sabem que aquilo está a funcionar e que não vão ocorrer erros, como por exemplo alguém selecionar as células erradas ou enganar-se a pôr uma forma ou uma coisa assim, que às vezes acontece quando somos nós a fazer esse trabalho. Finalmente, pode parecer que não, e provavelmente este semestre não vai parecer que isto é verdade, mas a longo prazo, quanto mais vocês programarem, menos trabalho vocês têm, porque vão construindo as vossas próprias bibliotecas de funções que são úteis, de código que seja útil, e vão ganhando à vontade com esta forma de usar o computador, por isso cada vez amortiza melhor o vosso investimento e às tantas começa mesmo a compensar bastante. Portanto, tudo aquilo que vocês, em vez de serem vocês a perder tempo a fazer, puderem dizer ao computador para fazer e depois ir tomar um café ou ir para a praia ou assim enquanto ele trabalha, tem uma grande vantagem. Por exemplo, este é um programa que nós
Hoje ainda não vou explicar em detalhe como funciona, mas lá mais para o meio do semestre vocês já vão ter todas as peças necessárias para fazer este programa. E a ideia aqui é que nós queremos dar uma fórmula química e obter a massa molecular a partir da fórmula química. Portanto, vamos ter aqui um programa que vai buscar cada fragmento destes, o C, o H3, o C, o H e assim por diante, vai decompor a fórmula nesses fragmentos todos e depois vai buscar a cada um desses a massa do elemento multiplicada pelo número que está lá. Vai somar isso tudo e dar-nos o resultado. Portanto, isto será um exemplo de uma coisa que, se vocês tiverem de fazer muitos cálculos desses de massa molecular, pode ser prático fazer um pequeno programazinho e despejar todos os valores que vocês querem. Já agora, aqui uma convenção que eu vou usar, quando eu mostrar o código com este fundo amarelo, eu estou a mostrar o que nós guardamos num ficheiro. Quando eu mostro este fundo cinzento, estou a mostrar o que nós estamos a fazer interativamente na consola. Eu daqui a pouco, na segunda parte, já vos vou dar um exemplo, mas nós podemos ir guardando os nossos programas em ficheiros e depois podemos interagir também diretamente com o executador pela consola e mandar executar os nossos programas, por exemplo. Agora, o computador, o CPU, funciona com um nível muito baixo. O tipo de instruções que ele recebe são coisas como copiar um valor para um registro interno, copiar um valor de memória para um registro interno, fazer somas, operações lógicas e assim por diante. Para fazer qualquer coisa de útil com isso, nós precisamos de imensas instruções para obter um resultado, por exemplo, mostrar uma coisa num ecrã ou assim. Por isso, nós não vamos trabalhar com linguagens a este nível. Isto são só para aplicações muito específicas, em que seja preciso imenso desempenho, ou controlar o hardware, ou assim. Nós vamos estar a trabalhar com linguagens que funcionam a um nível mais alto, que são algo como isto. Por exemplo, esta é uma função para resolver equações quadráticas, em que nós recebemos aqui o A, o B e o C, do polinómio de segundo grau, e depois temos aqui estas variáveis, temos condições e assim. Portanto, cada instrução destas depois vai ter de ser traduzida para um conjunto grande de instruções a nível do CPU, mas se usarmos aqui a metáfora da bioquímica, vocês podem imaginar que estas instruções são átomos, mas nós já vamos estar a trabalhar com DNA, proteínas e assim, e vamos usar isso para começar a construir organelos, células, tecidos, etc. Portanto, nós vamos estar já a um nível muito alto em que as instruções que temos já nos permitem fazer coisas de uma forma bastante mais prática, porque vão ser depois automaticamente traduzidas para o CPU. Portanto, o que nós precisamos é de uma linguagem dessas, de programação, de nível mais alto. Nós vamos usar o Python, há outros, e há duas formas de fazer a tradução entre esta linguagem mais próxima de nós e a linguagem do CPU. Uma delas é a compilação. Um compilador pega em todo o código que nós escrevemos na linguagem de nível mais alto e traduz para as instruções correspondentes para o CPU, guarda isso tudo num ficheiro no formato adequado para o sistema operativo para o qual estamos a compilar, e depois basta o sistema operativo carregar esse programa em memória e ele já é executado. A vantagem deste tipo de linguagens, como por exemplo o C++, é que, como isso é feito só uma vez, o programa depois é bastante eficiente, porque já está traduzido para a linguagem do CPU e é só carregar em memória e pôr a correr. A desvantagem é que nós temos de fazer isso tudo em bloco. Portanto, temos todo o nosso programa, traduzimos todos de uma vez para a linguagem do CPU e depois ele é executado na linguagem do CPU. Outra uma alternativa é usar um interpretador. O interpretador é um programa que está a correr ao mesmo tempo que nós estamos a usar o nosso programa. Portanto, esse programa é que está a fazer a tradução entre o nosso código e a linguagem do CPU e está a fazer essa tradução enquanto está a executar o nosso programa. Isso torna-se mais prático se nós quisermos fazer um desenvolvimento fácil e rápido, porque não precisamos estar sempre a compilar as coisas primeiro, mas tem a ligeira desvantagem que depois o programa é ligeiramente mais lento do que se fosse compilado, porque tem de estar a ser traduzido enquanto está a ser executado. Como nós aqui não estamos a programar para tentar fazer coisas muito eficientes, é mais para aprender a programar e para ser prático programar, nós vamos usar Python, que é uma linguagem interpretada que funciona desta maneira. Portanto, quando vocês estiverem a programar, ao mesmo tempo está a correr o interpretador de Python, que vai estar a traduzir para o CPU as instruções que vocês vão dar em Python. E, basicamente, o sistema que nós vamos usar é este ambiente integrado de desenvolvimento, o Spider, que
será aquela interface com a qual nós vamos interagir. Aqui do lado esquerdo temos o código-fonte do nosso programa guardado num ficheiro. Faça menos barulho, por favor. Do lado esquerdo temos o acesso ao ficheiro com o código-fonte do nosso programa. E aqui do lado direito temos uma consola, que é o IPython, que está a interagir diretamente com o interpretador. Portanto, nós podemos dar instruções, receber um feedback imediato. Depois, este sistema, com o Spyder e o IPython, por intermédio do interpretador, vai traduzir o nosso código e usando também as funcionalidades do sistema operativo, até chegar ao CPU para executar. Portanto, o que vocês vão fazer será, ou quando estão a desenvolver, usar o Spyder, isso será o normal aqui ao longo do semestre, vão estar a usar esta interface para poder interagir com o interpretador. Se depois vocês quiserem fazer programas para funcionarem sozinhos, sem o Spyder, também podem. É preciso só a indicação para o sistema operativo que aquele código tem de ser executado pelo interpretador de Python. Mas isso também é fácil de fazer e depois os vossos programas podem correr interpretados pelo Python. Em alguns casos, eu vou mostrar ali aquele símbolozinho do extra, quer nos apontamentos, quer na aula, e isto é para indicar algum material que não conta para a avaliação diretamente. Portanto, são coisas que vocês não vão ter perguntas acerca disto nos testes, não precisam de saber isto para fazer os trabalhos. No entanto, podem ser alguns elementos que facilitam compreender porque é que as coisas são como são, apesar de não ser diretamente avaliados, ou podem ser coisas que são convenientes para ser mais útil depois e mais fácil vocês implementarem alguma solução para um problema. Portanto, sempre que virem aquele extra, se estiverem aflitos com o tempo, podem passar à frente, porque não é matéria para o teste, mas são coisas que podem ajudar, se vocês tiverem mais calma para estudar, pode ajudar a compreender o resto e a usar melhor o Python. Resumindo, antes de fazermos o intervalo, falei um pouco sobre como é que vai funcionar a disciplina, como é que o hardware e o software encaixam uns dos outros. A ideia aqui, quer para o funcionamento do computador, quer para a programação, é terem esta noção de construirmos gradualmente coisas mais complexas a partir das peças mais simples do nível abaixo e depois usamos essas como peças para fazer algo ainda mais complexo possível. Tentei convencer-vos porque é que é útil aprender a programar e falei um pouco aqui das linguagens de alto nível, do Python. Recomendo que vejam o capítulo 1 dos apontamentos. Eu vou manter um PDF no site com apontamentos sobre as aulas. Portanto, é o correspondente ao que nós falamos aqui na aula teórica, vocês depois podem ver. E se quiserem, podem ver os primeiros capítulos do livro, que têm uma introdução geral ao Python, ou de onde é que veio, a história do Python e assim por diante.